Começando, estamos aqui entrando agora ao vivo mais uma vez, para mais uma live aqui no Preparatório Comunitário Paulo Freire, e mais uma sexta do projeto Vozes Pretas. A gente vai começando devagarzinho, esperando o pessoal chegar, esperando o pessoal sair de talvez outra aula que estivesse acontecendo, e mais gente ir chegando. A gente vai aguardando. Acessa pelo Face para ir acompanhando. Boa noite, Tiffany, que chegou aí. Já temos a Tiffany, já temos mais uma pessoa também. Bom, costumo fazer com uma, a gente já vai começando devagarzinho, já vai falando algumas coisas. Não precisa não, pode fechar. E mais gente chegando. Bom, quero dar as boas-vindas a todo mundo, né, que está chegando. Agradecer a vocês que estão vindo prestigiar mais uma vez uma live aqui desse projeto que a gente começou no início de julho, na primeira sexta de julho. Vamos para a terceira live do projeto Vozes Pretas, né? Esse projeto é uma ideia da gente ocupar, da gente participar, na verdade, né, de toda a mobilização, movimento Vidas Negras Importam aqui no Brasil, né, da rede com Black Lives Matter, com todos os esforços os esforços antirracistas que estão tomando o mundo, né? E a gente aqui no preparatório está participando através do espaço online aqui no Facebook, em que durante o mês de julho, toda sexta-feira, a gente vai estar aqui com a presença ilustre de uma pessoa negra trazendo a sua trajetória de vida, seus projetos, suas pesquisas, seus trabalhos. E a ideia é que seja um bate-papo sobre isso, né? Sobre as questões que estão aí sendo importantes para cada pessoa que vir aqui. Então, hoje, a gente vai está recebendo já, né? Com muita alegria, a Luciana, né? Minha tia, já vou aqui assumindo já vou assumindo aqui que tá tudo em família. E não vou apresentar a Luciana, ela vai se apresentar, as pessoas aqui se apresentam, eu não gosto de apresentar ninguém. Mas é só já introduzindo para vocês que a gente está começando a gente está continuando, na verdade, né? Esse esforço de bater papo, de trazer assuntos importantes a partir da experiência de vida, da trajetória, das pesquisas dos trabalhos de pessoas negras, especialmente pessoas das nossas periferias também, né, que são as comunidades de importância aqui para o nosso preparatório. Já de antemão, quero motivar vocês, antes da gente abrir a palavra para a Lu, começar, motivar vocês a, por favor, participarem. Não fiquem tímidas nem tímidos de chegar nos comentários, trazer uma pergunta ou um comentário, né, algo que esteja pensando, refletindo. Pode chegar a ideia que seja um bate-papo. Então, vocês podem colocar os comentários. Não se preocupe se às vezes, eu quero comentar uma coisa que passou. Não, coloque o comentário e a gente vai voltar com tudo para ser conversado no final. Então, vou colocar os comentários aqui e nada vai ficar perdido. Tá bom? Bom, eu quero começar o Vozes Pretas de hoje com as palavras de Conceição Evaristo no poema Vozes Mulheres. Conceição Evaristo diz: a voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. Na última segunda-feira, dia 13 de julho, uma mulher negra foi pisada no pescoço por um policial da Polícia Militar de São Paulo. A comerciante de 51 anos, mãe de 5 filhos e avós de 2 netos, teve ainda a perna quebrada pelo agente e, mesmo com a fratura exposta, ficou detida um dia inteiro pela polícia de São Paulo. Um vídeo mostra que ela tentava afastar os policiais de seu bar com um rodo. Entretanto, na ocorrência do policial, consta que ela era uma senhora descontrolada que ameaçava os policiais com uma barra de ferro.
Não é de hoje que mulheres negras são pintadas como descontroladas para justificar que se possa violentá-las. Na verdade, esse tipo de estereótipo marca por gerações a pele preta da mulher brasileira como menos humana, como pele de quem aguenta ou merece brutalidade. É a pele mais sexualmente violentada no Brasil, a mais encarcerada entre as mulheres, a mais violentada dentro das prisões e a que segue excluída sistematicamente dos espaços, sentindo a dor crescente da solidão. Por isso, é necessário celebrar e valorizar cada vez mais o trabalho, a pesquisa, a luta, o choro, o sorriso, os amores, a fadiga, enfim, a existência da mulher negra. É uma existência que só de ser já resiste, e que só de resistir já ecoa toda a força da ancestralidade. Assim como minhas avós pretas me inspiraram a seguir em com garra e doçura, assim como minha tia Luciana me inspira hoje e sempre a fincar os pés no chão para conseguir alcançar as estrelas. É como diz Conceição Evaristo, em palavras que com certeza minha avó Ana ficaria feliz de dizer hoje para minha tia. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida da liberdade. Luciana Lau é voz das ruas de Barro do Parque Amorim e dos dias de trânsito da Vila Isabel. É voz do valor da família, do valor de cada uma e cada um na terapia do dia a dia, especialmente das que mais precisam. Voz acadêmica, voz estatística, voz artística, voz que ecoa vida e liberdade de um jeito especial para mim, que eu espero que ressoe também no coração de todas e todos vocês. Tia, seja muito bem-vinda ao Preparatório Paulo Freire. Ressoe à vontade, a voz é toda sua. Muito obrigada. É difícil falar agora, depois dessas palavras da Nick. Mas eu vou tentar, né? É uma emoção agora. Boa noite, todas e todos. Agradeço a presença de todos, agradeço o convite do Nick. O Jorge tinha me feito o convite anterior e a gente planejou alguma coisa, a proposta do convite anterior ainda está de pé, e esse convite do Nick me pegou de jeito me desafiando, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de me desafiar. Quando eu soube que o Nick estava dando aula, eu me emocionei muito quando assisti a aula dele. Eu sou uma tia babona de todos os meus sobrinhos, quem me conhece sabe. E me emociona duplamente porque foi num pré-vestibular comunitário que tudo começou. Foi num pré-vestibular comunitário que a minha história começou. Eu vou falar um pouquinho das pesquisas também, mas um pouco dessa trajetória, da minha trajetória. E depois eu vou contar um pouco sobre essa questão do pré-vestibular. Eu fiz um roteirinho, se não me ver olhando para baixo, é um roteirinho porque eu gosto muito de conversar e como é um bate-papo, eu fiquei com medo de me perder, e eu preferi fazer um roteiro, né? Agradeço também, na continuação dos agradecimentos, aos organizadores do pré, aos professores, aos incentivadores, pelo projeto bonito, por quantas vidas, quantas pessoas podem sonhar por meio do projeto. Quem é a Luciana Lau? A Luciana Lau é a filha da dona Ana, como o Nick falou, a avó Ana, mãe, dona Ana, conhecida no bairro, né, como dona Ana, do senhor Jorge, imigrantes de Minas Gerais que foram morar em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. A Luciana, eu sou, né, não dá para falar em terceira pessoa, eu sou irmã, cunhada, tia, madrinha, amiga, esposa. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, fui criada no catolicismo, comecei a estudar o espiritismo por causa de algumas angústias e sou uma sonhadora. Eu me defino como feita de sonhos. O que me consiste como pessoa são os meus sonhos, né? É poder essa possibilidade de sonhar, e isso vem muito da minha mãe, isso é muito marcado. Eu aprendi isso com ela. Vocês vão entender essa apresentação mais à frente, tá? Porque da apresentação assim, e eu vou parar minha apresentação aqui. E vocês também vão entender isso mais para frente.
Onde tudo começou? Tudo começou no pré-vestibular para negros e carentes, era assim que era chamado pré-vestibular quando eu comecei. E quando eu disse ansiosa para minha mãe, eu quero fazer o pré-vestibular para negros e carentes, e a minha mãe falou assim, mas eu acho que não vai dar, porque você tem que pegar ônibus. Eu, não, eu vou a pé. Tá, então tudo bem, estava resolvido. Só que o pré-vestibular, ele é comunitário, mas você tem que dar passagem para os professores, tem que pagar energia, tem uma série de gastos que vai precisar ser bem pouco. Eu lembro que na época, se eu não me engano, era R$7 que a gente precisava para poder pagar há muito tempo atrás. Vou falar quanto tempo não, mas muito tempo atrás. E aí a minha mãe falou que não ia dar, que não ia conseguir manter, isso a gente não ia conseguir manter. E aí eu resolvi, quando a gente quer, né, a gente vai, corre atrás, e resolvi, conversando com meu irmão Alex, que eu ia trabalhar no trailer com ele. E aí foi o segundo passo para os meus sonhos. Trabalhei no trailer, colaborei numa escola, ajudava na secretaria, e aí eu fui trabalhar no restaurante. Isso tudo pensando nos meus sonhos, né? Quando eu cheguei no restaurante, foi muito contraditório, porque eu trabalhava num restaurante no centro da cidade, morando em Belford Roxo, 2 horas e meia de viagem, eu conseguia estudar muito pouco. E aquilo me deixou muito perdida, assim, me deixou muito... Eu tô fazendo isso para me aproximar do meu sonho, mas eu tô me distanciando do meu sonho. O que está acontecendo? E aí eu percebi que aquele degrau da escada, eu sabia que aquilo dali era um degrau da escada para chegar até onde eu queria, mas não estava legal, né? Meu pai, ele ensinava o nome das ferramentas, e eu tinha uma dificuldade para aprender os nomes das ferramentas, né? E aí tinha o prumo, e era engraçado, porque algumas coisas ele olhava e falou assim, isso aí tá fora do prumo, pode pegar o prumo, vai ver que tá fora. E ele sabia olhando, eu achava aquilo o máximo, né? E aí eu me sentia fora do prumo ali, naquele momento. Eu tô fazendo isso para chegar mais perto do meu sonho e eu não tô conseguindo. Então, eu parei, pensei, não, eu tenho que me ajudar a chegar perto do meu sonho. E quando eu disse lá que eu sou uma sonhadora, eu me defino como sonhadora, sonhadora não é só eu sou uma sonhadora, eu vou ficar aqui sonhando que eu quero as coisas. Eu sou uma sonhadora que tem planos e metas para chegar lá. E eu não contei antes, né, sobre mim, mas desde pequena eu sou muito de buscar a questão do autoconhecimento, assim, de me conhecer, de querer compreender as coisas, de querer me compreender como ser humano, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, isso já desde sempre. A psicologia só aumentou muito isso, mas isso já é algo meu. Eu lia escondido os livros do Rodney, e agora ele já vai saber, porque ele deve estar ouvindo isso. E eu colocava no lugar direitinho, guardadinho, mas eu pegava escondido para ler, porque ele tinha alguns livros assim, de autoconhecimento, e eu conhecia o suficiente sobre mim para saber o que eu queria e que eu tinha que arrumar formas de conseguir isso. E aí, como trabalhar no restaurante não estava funcionando, não estava me aproximando do que eu queria, dos meus sonhos, eu comecei a me ajudar. Então, eu vou estudar no ônibus, eu vou ver o melhor horário para estudar. Nem sempre a gente consegue estudar no melhor horário, é o horário que tem, ver meu ritmo de estudo, ver o que eu preciso, o que dá para ler no ônibus, que é rápido, que eu não preciso escrever, ver as formas que eu tinha de aprender. Isso é muito importante para você se ajudar no processo. Cada pessoa tem sua forma de aprender. Eu escuto algumas pessoas falando assim, não, porque fulano não é inteligente. Como assim não é inteligente? A forma de aprender dele é diferente da outra, mas não é necessariamente dessa forma, né? Cada um tem sua forma de aprender. É claro que a escola prioriza mais uma, às vezes outra. Eu sou muito imagética. Quando eu tenho imagem, quando eu tenho um vídeo, eu aprendo muito mais rápido. E hoje eu busco esse tipo de forma de estudo para mim. E eu comecei a ler sobre isso, né? E consegui me aproximar bastante do meu sonho. Eu sabia que aquilo dali era um degrau da escada. Então, a minha motivação era saber que aquele momento ia me levar para lá. E ele tinha que me levar para lá, para onde eu queria. Como eu sabia que aquilo era o meu degrau da escada, como eu sabia as minhas metas, como eu falei, eu estou sempre pensando na questão do autoconhecimento. Falei antes também, né, católica, e no catolicismo, eu, num dos encontros, e se eu não me engano, de Crisma, ou de Grupo Jovem, teve um encontro muito marcante que falava sobre a vida, né, as bases da vida. Eu pensando que roupa que eu ia vestir na festa da igreja, da comunidade e tal, que ia até à noite, e aí vira a animadora, e se eu não me engano foi a Lucilena, e fala assim, eu
como está a vida de vocês? Como está equilibrada a vida de vocês? Eu falei assim, nossa, que pergunta profunda, peraí, deixa eu pensar. E é difícil, né, pensar como está a vida. Como eu meço isso? Como eu vou saber que está equilibrado ou não? E aí ela fez uma analogia, um momento muito interessante para mim, foi muito significativa, de que a vida é como uma mesa, né? E se a gente pensar na vida como uma mesa, a mesa tem 4 pés, pode ter menos, e aí, claro que vai ser a mesa de cada um, mas eu vou dar o exemplo da minha mesa, né? As minhas bases da mesa. A minha base da mesa é composta de relações, considerando que nós somos seres que se relacionam, né? É a minha relação comigo mesmo, a minha relação com a minha religiosidade, a minha relação com os outros e a minha relação com a minha profissão, o meu estudo, né? E pensar dessa forma me ajudou a me conhecer melhor, pensar nas minhas bases, na importância dessas bases e a verificar se havia um equilíbrio nessa composição dessa mesa, né? O que constitui a minha mesa da vida? Há um equilíbrio? Eu estou conseguindo dar a atenção que eu quero para minha família, que são os outros, né, as minhas outras relações? Eu estou conseguindo me dedicar aos estudos? E isso me ajudou a manter um equilíbrio, me conhecer melhor e manter um equilíbrio. Tudo que saía do prumo, né, que eu me sentia perdida, eu avaliava, isso vai me aproximar ou vai me afastar das bases da minha vida. Quando eu falo do eu falo muito de uma relação da minha relação comigo mesma, eu entendo muito como saúde hoje, né? É claro que isso vem sempre mudando, eu não sou a mesma de anos atrás, que viveu aquele momento, mas as bases continuam sendo a mesma, mas a gente vai mudando e vai acrescentando conhecimento de si, né? É um processo contínuo, mas a gente vai acrescentando isso. Então, pensar na saúde mental, física, social, pensar na minha saúde mental é pensar no meu cuidado com as minhas emoções, com os meus pensamentos, é tomar cuidado para não me objetificar. Quando o Nick fala sobre... É difícil falar, dói muito pensar que a nossa população é tão massacrada. É muito difícil falar. Eu não consegui ler a matéria toda, né? Quando eu vi, eu parei. Mas pensar que uma pessoa é objetificada dessa forma, a ponto de poder ter o pescoço pisado, é pensar numa sociedade que vem objetificando a gente o tempo todo. Não se objetificar é uma forma de fazer revolução, né? E é algo que eu tento me exercitar no dia a dia. Não me objetificar, não ser o que a sociedade pede para eu ser. Quando eu digo que a sociedade pede para eu ser, é muito bonito quando a gente pega, eu já vi algumas pessoas falando assim, né? Porque a sociedade como se fosse uma coisa fora da gente. Esquece isso. Sociedade é uma construção que a gente está inteiramente envolvido. Eu faço parte da sociedade. Quantas vezes é pensar também quanto eu me objetifico. Eu acho que é o primeiro momento. A gente só vai conseguir dar para o outro que a gente tem. Algumas pessoas conseguem até exercitar mais, mas é difícil isso. Né? Se eu não me cuidar, se eu não cuidar das minhas emoções, eu não vou conseguir olhar muito bem para os outros. Né? O exercício de não me objetificar, de não objetificar o outro. Não reproduzir o que se é colocado socialmente como normal. Né? Continuando aqui com a minha relação comigo mesma, e aí pensar na atividade física, cuidar do corpo, cuidar do meu social. Quando eu penso no social, eu penso muito no que eu preciso, para minha relação comigo, o que eu preciso para estar bem socialmente, que são meus direitos. Tanto que quando eu vou fazer alguma escolha política, eu penso no que eu preciso socialmente, que são esses direitos, são relacionados aos meus direitos, e eu escolho pessoas que vão a favor disso, que vão de encontro a isso. Né? Eu não vou contra pessoas que vão tirar isso que eu entendo como direito, que é importante para a minha relação comigo como indivíduo, socialmente. Né? É como eu me lido com os meus sonhos, como eu lido com o dinheiro. Quando a gente é pobre, a gente tem uma relação com o dinheiro um pouco difícil, porque é sempre algo que parece que vai faltar, vai acabar antes do mês terminar, e é importante a gente se educar para isso. É um dos temas que eu estudo hoje em dia. Eu não vou falar de todos os temas que eu tenho estudado, eu priorizei, né, alguns,
que eu achei mais interessante para o momento, né, para contar a trajetória. E aí, esse é um tema, mas é um dos temas que eu estudo também. Pensar nas bases da vida é pensar numa forma de satisfação. Eu tenho satisfação com a minha vida, eu estou bem com isso. Por que isso é importante? A gente vai ver, eu vou ter que dar uma parada um momento aqui para pedir uma pessoa para estar me ajudando. Aquele vídeo que eu te mandei primeiro, coloca ele também, não, coloca esse agora não, coloca ele também aí, aquele que eu mandei à tarde, por favor. Porque a gente tá, é a primeira vez, a gente está aqui de equipe, mas não é para reproduzir não, agora não, tá, Nick? É só para ele colocar, é porque eu tinha esquecido um vídeo. Não precisa reproduzir agora não, é só porque eu esqueci, lembrei agora. E aí, voltando à questão das bases... Será que a gente precisa? Voltando à questão das bases, é interessante pensar como estão essas relações. A minha relação com o outro, a minha relação com a minha espiritualidade, senão, eu não tenho essa relação. Tira, faz uma mesa de 3 pernas, ou pensa numa mesa de 3 pernas, ou pensa em qualquer outra coisa. Mas é uma analogia, como uma forma de poder olhar para a vida, né? Para o que se tem como vida, e pensar o que eu tenho, o que eu quero, quais são os meus sonhos em cada ponto, o que me equilibra em cada ponto, o que me faz bem, e quais são os meus planos e metas. Agora sim. Agora eu vou pedir para reproduzir um vídeo. Pode reproduzir. Agora... Será que a gente precisa ficar doente para uma vida? Eu não sei se vocês estão vendo. Um deles é não Vocês estão vendo? Feito a minha história de vida com base nas minhas escolhas. Eu escolhi as coisas para agradar os outros. Só que agora não são os outros que morrem, sou eu. E aí eu perdi tempo fazendo o que eles queriam. Aí o outro arrependimento é não ter demonstrado afeto. Eu escondi meus sentimentos. Eu não fui amorosa quando eu quis ser, porque fiquei com vergonha, porque achei que a outra pessoa ia ficar convencida, ou porque ela ia entender mal, ou porque isso ia me fragilizar, ou eu não disse que não estava feliz. Então não é só demonstrar afeto, alegria e amor, pode ser um limite, né? Demonstrar raiva. Raiva serve para você pôr limite, e aí você não coloca, você sofre, você se corrói. O outro arrependimento é eu gostaria de ter ficado mais com meus amigos. Porque, bem ou mal, família disfuncional todo mundo tem. E aí as suas escolhas de amizade, elas são mais compatíveis com a tua história, com o teu sentimento. E aí você não valoriza isso, não vive isso, no final fica difícil você dar conta de ver seus amigos te vendo com pena. O outro arrependimento é não ter trabalhado tanto. Porque a gente tem a ilusão de que você desliga a vida enquanto você trabalha. Então, você só volta a viver depois das 6 da tarde, no fim de semana não vai ter aula, depois nas férias, na aposentadoria. Só que não, a vida não desliga. Você está o tempo inteiro vivendo. Eu quero minha vida de volta. Saiba, sua vida nunca foi embora. É essa que você tem agora. E o último arrependimento é eu gostaria de ter me feito mais feliz. Penso que é o resumo de todos os outros. Né? Ok, obrigada. Olhar, não diariamente, não precisa ser diariamente, mas olhar para a vida e pensar no equilíbrio nas bases da sua vida, evita que você precise chegar lá na velhice, lá no momento derradeiro ou um momento difícil para poder pensar nisso. Se fazer feliz é um pouco do autocuidado. A sociedade pede uma correria intensa e eu estava com saudade de poder fazer coisas que há muitos anos eu não fazia, de cuidado pessoal mesmo, de parar para ler um livro que eu quero ler, porque tenho que ler 300 livros do mestrado. Essa questão do autocuidado, é poder se dar um pouco de carinho, poder se dar um pouco de cuidado. E eu não digo só físico,
eu digo o autocuidado, principalmente mental. Ser visto como objeto, fisicamente, principalmente para a mulher negra, como a gente viu pelo que o Nick falou, né, e há muitos depoimentos e estatísticas sobre isso, a gente vai acabar sendo. É uma construção. Sair desse lugar requer mais que a gente mude o corpo, tampe o corpo, requer que a gente tenha firmeza, principalmente mental, para lidar com isso. Lidar com abordagens, lidar com situações que são duras e que a gente vai ter que enfrentar. Em alguns casos, por ser mulher negra, ou por ser um negro, por ser um pobre. Então, esse autocuidado é ir na contramão de tudo que a sociedade pede para a gente, né? Mas penso no autocuidado com completude, né? Pensando no mental, no físico, tem pessoas que acham que vão procurar, não vou procurar uma terapia só quando eu estiver mal. Ou quem procura está mal. Não, eu posso, para me conhecer melhor, para me ajudar nesse processo, como uma questão de autocuidado, né? E o social, e pensar nos seus sonhos, pensar no seu caminhar, né? Pensar nesse equilíbrio da mesa, em estar no prumo. Eu vou continuar aqui a trajetória, senão eu vou acabar com o nosso tempo, né? Nesse ponto. Eu toquei muito nesse assunto porque eu acho que a gente se objetifica muito. Como ser humano, a gente perde, no dia a dia, perde isso. Eu observo um pouco isso. E observo isso no tratar a si e tratar o outro. Então, depois de conseguir mudar ali a rotina para os estudos do restaurante, consegui estudava no ônibus, estudava numa biblioteca, ia para casa mais tarde, aí evitava o trânsito na biblioteca, eu consegui passar. É interessante colocar, porque como algumas pessoas não conhecem toda a história, fica parecendo que ela estudou para caramba e passou. A gente estuda até passar, não é sonho, não é objetivo, às vezes não vai sair exatamente no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. E aí, eu fiz vestibular 3 vezes. 3 vezes não quer dizer 3 vezes, 3 universidades no ano. Foram 3 anos. A escola que eu estudei pública, ela não tinha algumas matérias. Então, tem umas matérias que eu fui aprender no pré-vestibular. Isso foi difícil. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Dificultou um pouco o caminho? Dificultou. Tinha que mudar os planos, porque em tal ano não tinha entrado na faculdade? Tinha. E renegociar algumas coisas, porque as pessoas ficam esperando também que você tome alguns caminhos. Sim, foi necessário renegociar planos, rever planos, rever metas e continuar de acordo com o que você planejou para si, né? Respeitando no compromisso consigo mesmo. E aí eu entrei na UF. Na UF, se não fossem as políticas públicas, eu não teria conseguido me manter na faculdade. Eu já tinha ouvido isso, né? E isso é muito comum, as pessoas falarem, entrar não é tão difícil, difícil é você se manter. Eu precisei do ticket do bandejão, meu ticket era do bandejão que não pagava, eu não pagava nem parte do bandejão. Eu precisei da bolsa treinamento e ainda fiz diversos estágios. Isso eu posso afirmar. Eu só as políticas públicas. Tá? E eu gosto de marcar isso porque fica parecendo que política pública é para ajudar quem não quer se esforçar. Não. Esforçando, estava lutando e eu precisei disso. Eu não teria terminado se não fossem as políticas públicas que haviam na universidade para que eu pudesse fazer o curso. Depois da UF, né, terminei, me formei e fui para o IBGE. Quando eu comecei a trabalhar, eu não vou poder falar muito do IBGE, eu estou aqui controlando o nosso tempo também, eu não vou falar muito do IBGE hoje, mas eu preciso falar da importância da gente ver tanto ataque à instituição, da importância dos dados do IBGE, da informação que o IBGE produz, da importância, acho que para o Brasil, a importância para o Brasil e a importância para mim, profissionalmente falando. Hoje eu estou junto de uma equipe de pessoas muito profissionais, eu aprendo muito, e uma eu não vou poder falar de tudo que eu estudo em relação ao trabalho que eu faço no IBGE ou da biblioteconomia, mas um dos temas que eu tenho estudado são as fake news, é algo que me atrai não no sentido de que é positivo, né,
mas é algo que me chama atenção desde que eu comecei a combater isso, e muitas pessoas minimizam os efeitos da fake news, e eu precisei mostrar que era sério, que haviam pessoas morrendo por causa das fake news, e as pessoas ainda brincando com algumas coisas, alguns assuntos, algumas temáticas ligadas a fake news. Eu não vou ficar falando muito disso, não é o nosso tema de hoje, né? Um dos assuntos que eu, fora atender o usuário, isso toda a equipe faz, dos temas que eu estudo dentro do IBGE, ao qual eu sou muito grata, né, pela liberação do IBGE, eu pude fazer o mestrado, é fotografia. E é interessante a gente pensar quanto que as pessoas podem pensar, não, mas não é tão importante eu estar fazendo alguma coisa que eu... E não é só uma coisa que eu gosto, é uma coisa que está de acordo com, que dá sentido, né? É uma coisa que está de acordo com tudo que eu estou planejando, né? Eu posso estar fazendo simplesmente por fazer, mas eu posso fazer aquilo para dar com sentido. O mestrado foi muito confuso, muito tenso, muito intenso. E eu já estava decidida já a largar o mestrado, eu tive a ajuda de 2 amigas que foram essenciais para eu não desistir. E aí, quando eu estava terminando já a dissertação, eu vi que o tema da dissertação ia de encontro, o coração, né? A parte mais importante da dissertação ia de encontro a tudo que eu luto, que é dar voz, né? A minha dissertação fala, no final das contas, um resumo, sobre dar voz às pessoas que fotografam seus municípios, né, de poder incluir aquela voz nos registros que estão no IBGE. É um projeto que fala sobre... E aí tem tudo a ver com isso, da voz, do próprio evento aqui, né, do próprio momento que está aqui, de Vozes Pretas, mas tem essa questão do dar voz. Dar voz é algo muito presente na minha vida, né, de sentir essa falta da fala. Eu gosto muito do contato, eu gosto do ver, do falar. E aí, quando eu pensei em sair, porque estava fora, eu estava me sentindo fora do prumo no mestrado, né? Estava sentindo que aquilo dali não tinha sentido fazer. É pensar que isso vai acontecer uma vez ou outra, a gente é ser humano, né? Mas saber quais são as suas bases, saber aonde é preciso parar, voltar. Teve um dia eu recebi uma notícia e eu estava no meio do expediente, assim, eu preciso chorar, preciso fazer isso. E aí eu saí, chorei e voltei. É importante a gente saber o que a gente precisa emocionalmente. Naquele momento deu para fazer isso, porque eu estava de home office também, acho que eu não faria isso se fosse no trabalho. Mas eu estava conversando um dia com alguém e falei, sabe, que eu preciso ficar só. E aí eu fui ficar só. Não estou bem, eu preciso ficar só. É bom saber o que a gente precisa, é bom a gente ter esse contato intenso com a gente, íntimo com a gente, saber o que a gente precisa, né? Para não se perder. E outra coisa, né, que me faz pensar nessa importância de não se perder é que o meu irmão Jorginho, ele estava fazendo um curso e aí ele fez uma redação sobre mim. Eu achei muito interessante, né? Quando eu peguei a redação era um retrato da Luciana que tinha se perdido. Porque a redação era uma pessoa que estava comendo no bar porque não tinha comida em casa. Assim, eu não tinha relação com a família, eu não tinha relação com os meus irmãos, eu não tinha relação com nada do que é importante para mim, do que é a minha base. Talvez eu não tivesse nem relação retratada naquela redação, não teria nem relação comigo. Eu guardei aquela redação, é uma das minhas relíquias, com um retrato do que eu não quero ser, um retrato do que eu quero evitar. Ela está super bem escrita, mas eu brinco de vez em quando que é o que eu não quero ser quando crescer. E me ajuda a manter o equilíbrio entre o que eu faço no meu dia a dia, as escolhas que eu faço e o respeito às minhas bases, né? Eu primeiro preciso respeitar o que eu coloco para mim. Eu lembro uma vez que quando eu ia começar a arte terapia, eu não sei se vocês viram, eu já falei no mestrado, falando da arte terapia, não está bem em ordem não, tá? Eu não consigo ser muito linear contando as coisas. E aí eu estava conversando com meu irmão José e com a minha cunhada Lília, e aí eles falaram assim, mas você não vai parar de estudar? E aí eu percebi, com a expressão deles, que havia um desequilíbrio mesmo, tinha estudo demais.
eu realmente usava tudo como um escape. Tá, é um bom escape, pode ser, mas eu realmente preciso disso, por que esse desequilíbrio, né? E aí eu fui cuidar disso. Eu lembro que na época eu já estava já estava em terapia, cuidando de outras questões, e aí eu resolvi cuidar disso, né? E para mim foi muito interessante poder olhar diferente, poder dizer, olha que não, agora eu vou fazer outras coisas, porque já deu de estudar, já deu de... A gente vai sempre ter uma fuga, sempre vai. É normal, fuga não um escape, uma coisa, algo para poder se refazer. Eu acho que é um pouco diferente de fuga, né? Mas eu usava o estudo meio como um escape para a vida mesmo, né? É sempre o fato de estar estudando demais e estar deixando as outras bases importantes da minha vida. Então, é um cuidado que é importante ter. Mesmo quando você está muito voltado para você, é claro que vai ter momento que você vai precisar se dedicar, numa história eu precisei me dedicar mais, e aí me voltei mais para os estudos, fiquei longe de algumas pessoas que acabam estando distante fora da rotina do dia a dia, mas é importante saber quem são essas pessoas, que são as bases para você poder estar voltando para isso, né? Vai ter momento que você vai precisar se dedicar mais ao trabalho, alguma coisa, mas evitar um desequilíbrio na mesa da vida, evitar que seja um escape para que você mantenha um equilíbrio e não tenha que esperar lá na idade, né, mais tarde, um pouco mais tarde, para poder avaliar e ver que não está satisfeito, que não se fez feliz. Continuando aqui na psicologia, porque o meu tempo está acabando e eu ainda não estou nem na metade, é difícil controlar para poder falar, mas quando eu comecei na psicologia, eu comecei já com o objetivo de trabalhar com pessoas com deficiência. O contato com pessoas com deficiência vem desde a infância. Também vem a questão, eu vou resumir um pouco para dar tempo de falar de tudo. Também vem a questão de dar a voz, um link para o Nick, que é de um filme que eu acompanhei, eu não estou no filme, na verdade era para ser um curta, virou um documentário, e ele vai colocar para vocês. Esse é um dos filmes que eu acompanhei, um pouco do projeto que eu participei. Eu atuei com pessoas com deficiência, tanto na clínica quanto nesse projeto. Como eu estava falando da infância, né? A minha casa, ela sempre tinha crianças, e em um dos momentos teve uma criança com deficiência. E eu sempre observava que não tinha muitas crianças. O IBGE diz que a gente tem cerca de 40 milhões de pessoas com deficiências. Onde estão essas pessoas? E essa era uma angústia minha quando eu era mais nova, né? Porque a minha mãe, a gente conversava e eu falava assim, mãe, onde estão as crianças que a gente só vê quando vai na casa delas? Por que a mãe delas não traz elas? Minha mãe me levava, criança, né? Se a minha mãe me leva, as mães das outras crianças têm que levar elas. Por que as mães delas não levam elas? E aí eu ficava meio que uma... Não, é a mãe que não quer levar. A criança dá trabalho, eu não sabia que eu dava trabalho para minha mãe. E aí eu pensava que era isso. E aí, quando eu fui trabalhar no projeto, eu percebi o que é a realidade de uma mãe de criança com deficiência. Foi muito difícil. Foi ao mesmo tempo que é transformador, meio que te esmaga, pensar numa rotina de uma mãe de criança com deficiência. E isso é mostrado nesse filme. Quem quiser assistir e conversar depois, Nick tem meu contato. Quem quiser, a gente fazia sessões, no período do projeto, a gente fazia sessões com esse filme, para poder conversar um pouco sobre o filme depois. A gente fez tanto com alunos, em escolas, professores, pessoas de comunidade, da comunidade, né? Fiz em alguns eventos da área de psicologia. E esse foi um projeto para conscientização de uma realidade que fica muito escondida. Isso é social. Houve um tempo em que eu não vou conseguir lembrar o ano agora, eu acabei não pegando na monografia para poder, no TCC, para poder olhar dados, mas que era comum, quando a criança nascia com deficiência, poder deixar a criança em algum lugar, né? Tinha alguns lugares que tinha uma roda chamada Roda dos Expostos. Você tocava um sino, deixava a criança lá e ir embora, e aí deixava naquela instituição. O que ia acontecer com aquela criança? Ninguém sabe. Então, é uma realidade de pessoas que não têm voz, e isso sempre me angustiou, não poder ouvir, né? Não só essa criança que ficava lá em casa, que não podia falar,
deficiência. E a minha ideia da psicologia era justamente isso. No início eu queria ouvir, então eu fui para a clínica. E depois eu queria amplificar a voz. Eu acho que é um pouco isso. Dar voz a ela, pedir atenção para essa voz. E foi o que eu fiz no projeto. Recentemente, eu vejo uma objetificação das pessoas com deficiência. Lembra que eu falei das bases da vida? Quando a gente conhece a história do outro, eu acho que eu não cheguei a falar disso, né? Quando você se conhece, na relação consigo mesmo, é interessante você conhecer a sua história. Eu conheci minha história ainda, um pouco da minha história, pela minha mãe, né? Pedi para ela contar como foi meu nascimento, o que aconteceu. E é interessante você saber as histórias passadas, conhecer sua história, não só sua história. O Nick falou sobre ancestralidade. Conhecer a sua história mesmo, a história da sua família. Quando a gente conhece a história do outro, dificilmente a gente ridiculariza quem a gente conhece a história, sabe quanto aquela pessoa está batalhando. E uma coisa que eu tenho percebido, né, na rede, tinha um grupo que era muito comum isso, eu até me sentia extremamente desconfortável, parei de frequentar o grupo. Para algumas pessoas eu chego e falo mesmo abertamente, a exposição e a ridicularização da pessoa com deficiência. E uns vídeos muito... E aí eu fico pensando assim, você sabe quanto tempo leva para uma pessoa com esse tipo de deficiência aprender a falar, ela conseguir falar? Imagina ela conseguir cantar. Imagina quanto tempo, o quanto isso era um sonho, isso poderia ser um sonho daquela pessoa, conseguir cantar, e as pessoas ridicularizam isso, né? É como chegassem porque é seu sonho, ridicularizar seu sonho. Só que a gente se objetifica tanto que objetifica o outro. E caga para isso, desculpa a palavra, mas não liga para isso. E repassa, porque tem graça. Para algumas pessoas, eu falava diretamente, pedia para não repassar, explicava. Eu sou de vez em quando a pessoa do textão, não tem como evitar, mas alguns momentos eu silenciava e deletava. Porque eu vi que em um momento isso ficou muito comum. Então eu peço mesmo conscientização, né? Esse momento para conscientizar. Quando o Nick falou, vamos falar sobre alguma coisa, e alguma coisa que é muito atual, eu pedi para falar disso, porque a gente precisa se conscientizar, parar de objetificar. Se a gente soubesse o esforço, dá para ver um pouco nesse vídeo que o Nick postou, o link, o esforço que é cada ganho que a pessoa tem, talvez as pessoas já se sentem diferentes. Eu lembro de um dos exemplos, eu recebi como a mulher mais feia do mundo. E aí, visivelmente, assim, dela, eu chorei. Eu sou chorona mesmo, então eu não conto. Mas eu chorei muito. Chorei pela ridicularização, pelo que as pessoas acham que elas podem fazer hoje em dia. E fiquei muito triste. Eu acho que é algo que... Eu lembro quando eu falei que autocuidar, não se objetificar é uma revolução, deletar isso, tentar conscientizar quem a gente tem proximidade também. E não só isso, não só uma pessoa com deficiência. Todas as outras formas de ridicularizar o outro, colocar o outro como objeto para ser ridículo, para virar objeto de risada, é ruim. É interessante a gente pensar dessa forma. E vejo pouco isso. A minha mãe falava que a gente tinha que tomar cuidado porque a gente não sabia como estava o coração do outro. Eu aprendi isso numa experiência muito dura em casa. E acho que a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração. Eu acho que já vai ser... Se a gente conseguir tomar cuidado com o nosso coração, já vai ser um ganho. Para, pelo menos, não ridicularizar o outro. Eu vou pedir mais uns vídeos, deixa eu ver o tempo que a gente tem. Mais um tempo. Eu vou pedir mais uns vídeos, só para poder completar, e aí vou ler uma frase, que aí a gente fecha essa parte das pessoas com deficiência. Peraí. Eu acho que o Nick ainda não colocou para ver. Eu estou na tela ainda. Foi. Mas falando sério, o cérebro não tem nada dentro do corpo. Se eles não tiverem alguns desses problemas, hipertensão, diabetes, imunidade baixa por algum motivo,
A gente não tem dentro de nós algo que faça com que a epidemia, a doença se propague de forma mais rápida. Mas nós temos sim um fator de risco, que é o fator das mãos. Gente, o contágio é muito em função de onde a gente toca. Não é que a gente tocar numa superfície contaminada quer dizer que a gente vai adquirir a doença, mas a gente toca em algum lugar que tem vírus, e a gente põe a mão na boca, põe a mão no olho, põe a mão... Quantas vezes a gente faz isso? Eu estou notando quantas vezes a gente põe a mão no rosto sem perceber, sem razão. E aí botou a mão no lugar contaminado, botou a mão no rosto, você provavelmente está contaminado. Vocês põem a mão em muitas coisas? Imagina nós cegos. A gente enxerga o mundo com as mãos. A gente enxerga o mundo na ponta dos dedos. Eu tenho quadro aqui no canal. O mundo na ponta dos dedos. Ó. Esse dedinho aqui, eu toco nas coisas. Toquei, tô tocando. Então, a probabilidade de eu tocar em uma superfície contaminada é maior. Porque a gente anda na rua, aí vem uma pessoa, a gente tem que segurar no braço da pessoa, uma pessoa para ajudar. A gente, às vezes, vai em algum lugar segurando o corrimão, ou toca em alguma coisa que uma pessoa não ia tocar, vai no supermercado. Aí toca mais nos produtos, porque a gente não vai certinho no produto que a gente quer. Enfim, estou dando vários exemplos de coisas que acontecem todos os dias. Crianças. Outro dia entrou em contato comigo uma mãe, a filhinha dela tem 8 anos, e ela falou que quando começou o lance do coronavírus, que ela tirou a criança da escola porque a criança toca em tudo. Ela enxerga o mundo com as mãos. A gente entende como é o mundo com as mãos. Então, se não tem nada biológico, fisiológico, dentro da gente que é cego, que faça com que o coronavírus se desenvolva com mais rapidez, a gente tem, sim, mais probabilidade de pegar o coronavírus por conta do lugar onde a gente põe a mão. Então, você já olhou? Onde você bota a mão? Lava a mão. Lavar a mão, gente. Lavar a mão é fundamental. Todo mundo fala muito de álcool gel, mas álcool gel é um substituto. Álcool gel é quando a gente está na rua, é quando a gente quer esterilizar o... Podemos voltar, porque eu estou estourando o tempo, né? Então, assim, tem mais vídeos, eu posso disponibilizar o link para os links, né, para o Nick depois, mas eu quero ler uma coisa interessante, né? Porque eu vi muitas pessoas reclamando da quarentena. Eu também reclamo da quarentena, tá? Não estou me eximindo disso. É uma situação delicada para todos nós. Mas tem uma questão que eu quero expor para vocês, é a fala de uma pessoa com deficiência. Eu tinha mais vídeos, mas eu não quero extrapolar o tempo. É da Renata Paente, 37 anos, tem o link da notícia também. Eu já vivi a quarentena, sou uma pessoa que está em um grau mais avançado da doença, hipertensão arterial pulmonar. Não consigo mais fazer esforços, oxigênio 24 horas. Faço tratamento no Hospital Universitário de Brasília há 6 anos. Conviver com a pandemia é mais do mesmo. É um medo constante. Você já tem uma doença de base perigosa, progressiva e sem cura. Então, assim, não estou querendo, nesse momento, colocar uma situação, olha, você está reclamando disso, tem situações piores. Eu quero que vocês conheçam outras realidades. A pessoa com deficiência, ela fica sumida. Onde estão essas 24% da população? Eu não vejo muitas pessoas com deficiência na rua, eu não sei se vocês veem, elas não foram só silenciadas, elas foram apagadas. Em um momento da história, elas foram apagadas mesmo. Hoje a gente tem um país com uma série de leis, mas que não entra, a gente não consegue colocar isso em vigor para todos. Né, que todos exerçam seus direitos, todas as pessoas consigam exercer seus direitos. Então, é só para poder mostrar um pouco dessa realidade, para poder trazer mesmo a fala, para amplificar a fala das pessoas com deficiência. E eu, com certeza, vou estourar meu tempo, porque ainda tem um pouquinho de coisa para falar. Mas eu vou tentar ser rápido aqui. Eu também me propus a falar da questão da mulher negra, né? E essa temática de estudo é uma temática... É interessante falar de um estudo que te atravessa inteiramente. É interessante e é difícil ao mesmo tempo. Eu fiquei engasgada quando o Nicolas estava lendo, e para mim foi bem difícil ouvir certas questões, mas eu vou falar um pouco sobre esse tema, voltando para a questão do cuidado, da não objetificação. Esse tema veio para mim de forma mais dura quando eu passei por 3 experiências. Uma experiência foi uma pessoa que trabalhava comigo falou assim, olha, tem uma pessoa que está procurando estágio, e aí ela está com dificuldade porque ela é negra. Algumas pessoas já falaram para ela mudar o cabelo, que talvez ela consiga, para ela... dizem que tem alguma coisa, que a aparência dela não condiz exatamente, isso falando abertamente para ela, né?
não condiz com a instituição. E como eu sou negra e eu fui contratada, eu acho que ela também seria, vocês têm vagas, porque ela ouviu falando que a gente ia abrir vagas. E aquilo me tocou muito, porque na minha trajetória, eu não tive dificuldade com estágio. Aí também é interessante a gente pensar que as pessoas pessoas que têm uma história de vidas parecidas, vão ter a mesma trajetória. Nós somos negras, da Baixada, mas não temos a mesma. Eu não tive dificuldade com estágio. Mas isso não quer dizer que eu possa, como eu já vi também na rede, que eu possa virar para a pessoa e falar assim: não, eu não vi isso. Como se eu não vi isso, não pode acontecer. Né? E aquilo me tocou muito. Essa pessoa depois veio trabalhar como estagiária. E eu comecei a observar isso. Mas não só ali naquele ambiente, mas nos outros ambientes que eu atuava, fazendo mais conexões para poder ver quem estava sem estágio, quem não conseguia, e tentando não só essas pessoas, mas tentando olhar para essas dificuldades de se encaixar socialmente por causa de alguma característica, e principalmente dessa questão de ser mulher e ser negra. Né? A outra experiência foi de uma relação à questão da afetividade. Depois que eu comecei a ler sobre o tema, me inscrevi em alguns canais, comecei a acompanhar mais alguns canais, porque às vezes a gente faz isso no dia a dia, a gente está tão atravessado pelo tema que não presta atenção em alguns detalhes. E eu comecei a prestar mais atenção nisso, até um dia que esse tema me tocou muito, porque essa pessoa falava assim: você é muito resolvida, se a pessoa não quer, não é do jeito que eu queria, mas não quer a relação te respeitando, sendo de uma forma de troca, você não aceita, você cai fora. Mas isso não é legal, não tem que ser. Para mim, a fala dela não soava direito, não tinha uma coisa errada naquela fala. Não é errado no sentido de que não pode ser, mas ela mesma completava a fala. Né? Ela falava que eu era muito resolvida. Não achava que eu era tão resolvida. Tinha batido a cabeça algumas relações. E ela falou: não, mas para vocês têm isso muito tranquilo dentro de você. E aí ela falou assim: a mulher negra, ela é objetificada, é algo que o Nick tocou no início, e que eu já estava lendo, e aí eu entendi que ela estava se objetificando dentro de uma relação. E foi um processo muito difícil para sair do local de objeto, para sair daquela posição. E assim, passou por relações e continuou com muita dificuldade de se colocar. Tem uma questão social, tem a questão da história de vida das pessoas. A pessoa anterior, a situação anterior, a pessoa era resolvida demais. Eu não vou mudar meu cabelo, eu não vou mexer com a minha aparência porque eu quero ser aceita do jeito que eu sou. Enquanto muito essa pessoa, ela queria ser aceita do jeito que ela era, mas ela tinha dificuldade de se colocar e se objetificando para dar conta das relações. E a terceira situação é de uma pessoa que estava se sabotando. Ela estava se sabotando no trabalho. E vou olhar aqui o horário. Ela estava se sabotando no trabalho. E quando eu fui conversar com essa pessoa, por que eu estava fazendo isso? O que estava acontecendo? Na verdade, não era nem o porquê, era o que estava acontecendo, porque a pessoa não era assim. E ela falou sobre a experiência de ouvir que pessoas da cor dela deveriam estar varrendo e não no cargo que ela estava. Ouvir que ela não era capaz que ela não acreditava que pessoas da cor dela eram capazes de estar ali. E ela ouviu tanto isso, que isso fica dentro. Você ouve tanto e tem tanta dificuldade de parar para cuidar disso, né? Porque a gente vai passando. Há um risco muito grande da gente se objetificar, da gente se colocar nesse lugar e enrijecer. Che Guevara fala de que a gente deve endurecer, mas manter a ternura. E eu olho isso dessa forma. A gente vai ter que endurecer para lidar com essa realidade. Você tem que ser duro, né? Eu tinha um colega que ele fala assim: eu não preciso me preocupar não, porque eu acho que um homem que chega próximo da Luciana, ele que vai ter dificuldade, porque a Luciana, ela vai colocar ele no lugar dela. Porque a gente saía dos grupos, né? E ele falava isso. Ele falava que não precisava se preocupar comigo, né? Porque eu colocava a pessoa no lugar dela. Mas você vai
ter que fazer isso tantas vezes que há um risco muito grande de endurecer. Na verdade, você vai endurecer, vai para se posicionar, mas é bom que não perca a ternura. Quando você perde a ternura, é quando você deixa de cuidar de si, da sua mente, principalmente da sua mente. E é quando há um risco muito grande de se perder. Estar em desequilíbrio, coisa ou outra, quando mudar algo na sua vida, vai acontecer. Se perder de quem você é que é um grande desafio dentro da trajetória. Aconteceu um pouco comigo, e procurei ajuda. Aconteceu comigo depois de alguns acontecimentos sérios na minha vida, e procurei ajuda. Depois eu pude cuidar melhor dessa questão do autoconhecimento, eu passei a fase, e eu só consegui dar conta de quanto era importante, foi importante aquele processo para cuidar de mim, quando ele passou. Então, cuidem-se, não se percam. Tenham noção de quais são as suas bases. Tenham noção de quais são as relações que você precisa manter com você e as relações com equilíbrio. Para que, mesmo que seja um escape, você tenha consciência disso. Até para poder dizer a hora que aquilo você não precisa mais daquilo. Eu não preciso mais de muito estudo, porque eu tô bem com a vida que eu tenho. Eu tô satisfeito com a vida que eu tenho. Já chega aqui, até para saber a hora de parar, para saber o que você precisa. Esse tema é um pouco difícil, as falas do Nick me deixaram mais emocionada para falar desse tema, então eu vou só falar sobre isso, sobre o cuidado para não se sabotar, para não se objetificar, para que a gente continue lutando para ser respeitada, não só quando... Isso já aconteceu comigo, né? De me respeitarem por causa do homem que está do meu lado, mas me respeitar como mulher negra. E isso, eu quero respeito por isso. Não quero que me respeite por alguma outra classificação ou característica. Eu quero que me respeite como ser humano, que deve ser respeitado como todos os outros. E aí, continuando, acabei falando algumas coisas, né? E pulando também, para dar conta de falar de tudo. O Nick mandou um recado aqui que a gente está com tempo, mas eu realmente não quero respeitar o tempo de todos, né? Eu falei que ia tocar na questão do suicídio, né? Enquanto para as pessoas com deficiência a gente dá voz, enquanto para essas situações que eu passei, eu dei colo, né? E continuo estudando e tentando auxiliar no que é possível quando chega algo para mim nesse sentido. Tem voz para amplificar. No suicídio, é um silêncio. É um silêncio ensurdecedor. A questão do suicídio é muito complexa. Não vou falar em 5 minutos sobre suicídio. Eu acho que não foi propaganda enganosa, não. Mas é um dos temas que eu estudo. Não só suicídio, como luto está relacionado. A questão de cuidado, de lidar com o luto. Mas é um assunto que me toca muito, me toca pessoalmente, me tocou de uma forma próxima, me tocava antes pessoalmente, depois que aconteceu com uma pessoa próxima e em um caso clínico, a pessoa trazia essa questão do suicídio. Mas é uma questão muito complexa, não dá para abordar suicídio em 1 hora, e eu sabia disso, eu tinha consciência disso. Mas isso está muito ligado ao que eu falei das bases da vida, de você saber o que você quer para a sua vida, de você se respeitar e do autocuidado. Quando eu trabalhei no laboratório de pesquisa, acho que eu não cheguei a falar dentro da trajetória, né? Trabalhando, eu atendi na clínica, trabalhei no laboratório de pesquisa, e foi quando eu trabalhei auxiliando, né, na divulgação do filme que o Nicolas postou o link. Nessa trajetória, dentro desse laboratório de pesquisa, tinham 3 grupos voltados para a área de educação
de idosos e de pessoas com deficiência. O trabalho de idosos, no momento, estava estudando suicídio em idoso. Eu tenho uma questão tanto com a infância, né, com a infância e adolescência, quanto com idoso. Eu sempre disse que eu queria trabalhar com idoso na psicologia. E aí, no momento, estavam precisando de um apoio em análise não seria nem necessariamente análise, mas sistematização dos dados. E eu já tinha feito isso para o outro grupo, e a minha coordenadora pediu para eu fazer, e eu fui fazer essa sistematização dos dados. Quando eu fui fazer a sistematização dos dados, eu observei que aqueles pontos que a doutora falou aqui no vídeo anterior, no primeiro vídeo, que ela falava sobre os pontos que as pessoas se arrependiam, né, de não, e o mais importante era não ter se dado felicidade, era um dos pontos que levava o idoso a cometer suicídio. Esses dados foram sistematizados por um artigo. Depois eu posso até mandar sobre esse artigo. Ele não vai ter nome das pessoas, não vai ter dado específico das pessoas. Foi uma pesquisa seguindo todas as regras, mas vai abordar esse tema que é tão delicado. E um dos motivos era justamente isso, era ter uma vida que não trazia satisfação. Pensar, é claro que isso não é o motivo de suicídio, tá? Como eu disse antes, o suicídio é um tema muito complexo. Mas pensar em ver de forma rotineira, ou rever sua vida, para ver se você está satisfeito com ela, pode evitar essa questão. Isso me chamou muita atenção. Era um dos motivos que as pessoas mais, não o mais citado, mas era um dos motivos mais citados, quanto ao motivo que levava aquele idoso a tentar. Era uma pesquisa com idosos que tentaram suicídio, ou pensaram em cometer suicídio. E era isso, assim, de você estar arrependido porque a sua vida não é o que você quer. Não é. É claro que a gente não vai saber o que eu quero daqui a 50 anos, mas se eu tiver o compromisso de ver a vida que eu quero agora, ela não vai ser uma vida dos sonhos, mas eu vou ter satisfação com ela. Eu vou ter me feito feliz com a vida que eu tenho. Dentro da minha trajetória, quando a Nick falou de trajetória, eu fiquei pensando o que falar. E eu trouxe esses temas porque é um esforço meu de tentar estar satisfeita com a vida que eu tenho. Eu acabei pensando nesses temas por conta deles atravessarem essa questão da satisfação, da necessidade do cuidar, do autocuidado, de querer, de pensar no equilíbrio de vida, de pensar e não se objetificar para ser. Claro que a sociedade vai pedir um robô, é um robô. Eu não sei nem se é um robô, talvez um objeto mesmo, no sentido de objeto que não sente nada. Só que a gente precisa ser mais que isso. Ser mais que isso. Hoje em dia é tão difícil lidar com um sentimento que eu vejo que às vezes alguns pais e mães falam, a criança começa a chorar, para de chorar. Mas por quê? Compreende esse choro, né? É claro que vai ter o choro da mãe, de vez em quando, mas compreende esse choro, porque é tão complicado para ouvir as emoções. E a gente aprende, eu não estou falando que pai e mãe é errado, não, tá, gente? Tem outras questões sobre essa questão da educação, que é uma educação que vem historicamente, é uma questão histórica isso, né? Você vai reproduzindo isso. Mas é uma sociedade que vem calando as emoções o tempo todo. Mas é esse equilíbrio emocional que vai fazer você ter equilíbrio para essa saúde emocional, mental, que vai fazer você ter equilíbrio para encarar ser preto, pobre, preta, pobre, negra, da Baixada, e continuar tendo voz. E continuar tendo voz, não endurecer, claro, a gente vai se perder porque a gente é ser humano, mas tentar manter um equilíbrio de vida, que você possa estar satisfeito com a vida que você tem e dar voz, ouvir vozes, amplificar vozes e dar espaço para outras vozes. Essa é a minha trajetória, um pouco das pesquisas e dos temas que eu estudo.
Estou à disposição, já vou me colocar à disposição antes de abrir para o Nick. Se ficou faltando alguma coisa, me desculpem, o tempo é pequeno para as temáticas tão difíceis. Eu realmente fiquei muito emocionada com o texto que o Nicolas leu no início, dei uma perdida aqui. E me coloco à disposição, agradeço a participação, me coloco à disposição, não só agora para responder pergunta para quem tiver e explicar o que eu não consegui falar direito, que eu estou nervosa, mas para me colocar à disposição mesmo, para quem quiser conversar depois, o Nicolas tem meus contatos aí. Tia, muito obrigado. A emoção foi mútua, né? O texto te emocionou, a sua fala também me emocionou muito, né? Acho que passa um pouco por esse lugar do não dito, né? Esse lugar de coisas que a gente vai sentindo. Esse foi um texto que saiu assim, acho que foi o que saiu mais fácil, porque eu fui sentindo umas coisas e elas foram chegando, né? Chegando nos dedos. E é isso, né? Passa pelo que a gente diz, passa pelo que a gente vai sentindo, vai acho que trazendo que não é só nosso também, né? E eu me senti muito na presença dessa ancestralidade que eu procurei falar um pouco, e que eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que tem uma coisa que a gente está experimentando de recorrente aqui nas nossas conversas, é a ideia de que não dá para separar, né? Não dá para separar o que a gente vive, de como a sociedade do que a gente estuda, e que essa separação ela é violenta. Quando ela acontece, ela é violenta, né? Quando ela acontece, ela costuma acontecer em nome da ideia de que alguns podem falar e outros não. Ou seja, justamente nessa dinâmica de de ampliação de algumas vozes em prol do silenciamento de outras, que tanto toca a sua trajetória, né? Seus estudos e seus trabalhos. Então, acho que o que a gente tenta fazer aqui tem conseguido fazer, né? Eu tive a ideia, mas eu não quis colocar, acho que isso ficou claro quando a gente conversou, não quis colocar nenhum tipo de pretensão, né? Eu queria que o espaço tivesse, acho que essa vontade que a gente compartilhou sem dizer, mais uma vez, eu não dito, né? De amplificar vozes. E aí, sem nenhuma pretensão, né? Mas a gente vai sentindo, vai percebendo, vai conversando sobre a importância da gente para falar de educação, para falar de universidade, para falar de política, para falar de economia, para falar de geografia, falar de sentimento, falar de vida, falar de equilíbrio, de bem-estar, né? Eu acho que a senhora constrói um trabalho de uma beleza assim fantástica e revolucionária, né? De ajudar a gente a atrelar essas coisas, né? E a nunca distanciar. E é um pouco também do que o Pedro trouxe semana passada, Cassiano trouxe na nossa primeira conversa, né? A gente está nessa conversa assim construída, mesmo que a gente não tenha combinado nada. Vou esperando ver se alguém, né, tem alguma questão que quer trazer, alguma pergunta, um comentário, está aberto. A gente tem ainda tempo para qualquer para a gente conversar, bater papo, né? Então, por favor, podem colocar seus comentários. Mas o que mais me tocou assim, né, foi isso, né? Essa necessidade da gente se cuidar como um ato importante, político e revolucionário. Daí eu queria te fazer uma pergunta, eu faço esperando outras pessoas também trazerem suas questões, né? Eu estava pensando aqui, como é que a senhora vê como é que a senhora vê que alguns discursos que cresceram nos últimos tempos, né? Por exemplo, quando a gente olha para a crise econômica que foi assolando o nosso país, a gente vê o crescimento de alguns discursos
de alguns discursos sobre empreender, sobre investir em si mesmo, né? Mas que são muito voltados para a questão mercadológica, né? A gente vira quase que uma empresa, né? Você coloca ali, investe uma coisa ou outra e você vai crescer do nada. Então, queria perguntar como é que a senhora acha que impacta, né? Se a senhora vê algum impacto, né, desse tipo de discurso ligado ao empreendedorismo, ligado à importância maior da economia, às vezes, né? Como é que isso impacta o nosso bem-estar, assim? Porque muito do que você falou, eu acho que vai justamente na contramão disso, né? Da gente poder ter tempo para parar, da gente poder né, puxando um pouco para as questões atuais também, né? Essa coisa de uma coisa é a economia, outra coisa é a saúde, né? A gente tem que investir na economia, não pode deixar a economia morrer. Então acho que tem muito dessa tentativa de separar a gente, né, do cuidado consigo. A senhora vê talvez uma piora desse discurso agora, ou a gente acaba sendo ajudado também por uma questão de autoestima que vai aumentando? Como é que você acha que isso está acontecendo, assim? Eu acho que é interessante olhar a situação dos dois lados, né? A gente acaba, quando eu digo de uma necessidade de parar, não dá para a gente romantizar a vida quando a gente está lutando, não dá. Mas a necessidade de parar para a sua relação com você mesmo, para equilibrar essa mesa da vida, não precisa ser romantizado, eu não preciso ficar horas fazendo isso. Vai ser naquele momento do banho, chorando um pouco mesmo. Vai ser naqueles minutos antes de dormir, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é essa. É o primeiro ponto. Um outro ponto é pensar que... eu lembro que um professor no mestrado, ele falou assim, e foi muito interessante, ele falou, você já vendeu sua alma? Ele vinha perguntando assim pra gente, você já vendeu sua alma? Você já vendeu sua alma, com certeza. E aí eu fiquei olhando para aquilo, e ele falava assim, não, porque você tem WhatsApp, tem Facebook, tem um e-mail, então você já vendeu sua alma. E aí eu ficava, mas peraí, você leu sem, você deu aquele já concordo sem ler, você já vendeu sua alma. Se você quer estar socialmente em algum lugar, você vai assinar isso, você vai entrar. E aí, eu concordo com ele, né? Eu posso entrar na questão do empreendedorismo, mas aí eu vou trazer uma coisa que a minha terapeuta falava muito para mim. Ela falava assim, quando a gente chegou à conclusão que o meu estudar em excesso era um escape, ela falou assim, o problema não é fazer, o problema é que você tenha consciência que está fazendo. Para que o dia que você não quiser fazer, você possa ter consciência para sair. Então, assim, a gente precisa viver, a gente precisa comer. Como assim? Se aparece a oportunidade, então você é empreendedora, então eu vou ficar aqui romantizando a vida? Não dá para romantizar sem arroz e feijão. Não dá. Mas eu preciso saber que degrau é esse da minha escada. Eu preciso saber para onde isso está me levando. Eu preciso saber se isso tem equilíbrio com o restante das outras bases da minha vida. Primeiro, aonde isso está. E onde isso vai me levar com relação aos meus sonhos, nos meus planos, nas bases que fazem equilíbrio para a minha vida. Sabe? Como eu digo, assim, não dá para olhar para a sociedade como uma coisa fora. Eu vejo muitas falas negras com essa questão do empreendedorismo. E falas que talvez eu não fosse, não seria possível acompanhar se não fosse isso. Então, eu acho que é importante a gente pisar, saber onde está pisando. O seu avô falava isso, né? Meu pai falava isso. Você precisa saber onde está pisando. Né? Então, ter consciência. Quando acontece alguma coisa, eu falo muito para não vai ingênuo para aquela situação. Não vai ingênuo. E para não ir ingênuo, você tem que conhecer muito de si, conhecer muito da sua realidade, da sua história, da história dos negros que vieram antes de você, da sua história de luta. Normalmente, de quem vem da Baixada, tem uma história de luta, de pai e mãe que luta muito. Eu amo histórias, né? Então, eu tenho
bases de ficar escutando história dos idosos na igreja, né? De ficar depois... Eu era a criança que brincava um pouquinho e saía correndo, aí ficava ouvindo as conversas das senhoras, porque elas estavam contando umas histórias umas para as outras. E essas histórias, elas são muito ricas. Muito do que eu tenho hoje dentro de mim, e como aprendizado para a minha vida, são de histórias que minha mãe me contou. E saber a sua história vai te ajudar a não ir ingênuo para essas situações. Vai te ajudar a estar ali e não se perder. Eu lembro que eu coloquei aqui, que eu acabei pulando, mas acho interessante para esse momento, se não tiver nenhuma pergunta, que como eu vejo as pessoas se perdendo hoje em dia, né? Quando você precisa ridicularizar o outro. Quando você precisa ridicularizar o outro para ser o engraçado do grupo, para mim, tem alguma coisa em desequilíbrio. E quando eu digo desequilíbrio, eu não quero dizer louco, nada disso não, mas será que isso é necessário mesmo? Né? Tem uma outra forma que isso a gente viu recentemente, foi publicado assim, até demais, quando você se perde para perguntar para o outro quem você é. Eu não vou usar a frase da situação que aconteceu, mas eu nunca ouvi pessoalmente, mas já ouvi pessoas que passaram por isso, de a pessoa chegar para ela e falar assim, você sabe quem eu sou? Né? Essa frase carrega tanto uma pessoa perdida, que ela precisa usar da autoridade dela para dizer quem ela é. E aí, quando a gente chega, eu vejo pessoas que fazem uma trajetória de endurecer mesmo, porque lutam muito, mas acaba se perdendo. E aí, se você precisa dizer quem você é, nossa, dizer isso para o outro, né? Será que você precisa mesmo? As pessoas me perguntam as coisas que eu faço. Tá, tudo é legal, a gente tem essa vitória, né, da acadêmica, mas eu não sou só isso, né? Eu não me defino só por isso. Senão a gente acaba endurecendo. Sim, eu acho que isso também se relaciona com o que a senhora discutia sobre objetificação, né? A gente acho que fica mais perto quando a gente não tem essa consciência, não tem essa noção, não constrói, né, uma concepção de origem, de base, de projeção para o futuro. A gente não está consciente disso, né? A gente acaba sendo mais fácil vítima de objetificação, né? De vir objeto mais fácil. Né? Acho que essa é uma palavra assim, muito importante, né? Muito, muito importante. Eu lembro das aulas do Jorge, em que ele sempre citava para a gente em que como que o processo no Brasil de escravidão ele foi um processo de coisificar, né? Eles usavam esse conceito de um outro autor, que eu não vou lembrar agora. Eu prestava atenção nas aulas, tá, Jorge? Eu sou ruim de nome. Mas ele usava esse conceito para dizer como que a questão da escravidão não foi só o que já é muita coisa, né? Sobre separar pretos e brancos, né? Ou sobre somente um preconceito, uma inferiorização, sobre a partir do racismo, a partir de preceitos raciais, transformar pessoas em objetos, né? Coisificar, esvaziar, né? Ler as pessoas como vazias de agência, de possibilidade, né? E é isso, né? Isso vai marcando a nossa vida até hoje. Então, acho que o que a senhora fala é muito importante, que vai ajudando a gente a voltar a fazer um processo aí de construção, acho, para a gente não deixar de ser esvaziado, né? Para a gente não deixar ser esvaziado, na verdade. Para a gente conseguir olhar um pouco para o nosso conteúdo, né? Porque a gente tem muito. E assim, é muito feliz, é uma felicidade imensa ver que a gente está, na verdade, eu acho, né, assim, se eu olhar até agora, todo mundo que veio até aqui, né, outros trabalhos que a gente conhece, outros esforços, a gente está um pouco se esforçando nisso juntos, mesmo que não esteja fisicamente juntos, principalmente agora, né? Mas há um esforço, né, em diversas áreas diferentes, principalmente, não só, né? Talvez não principalmente, mas assim, um esforço específico, talvez,
das pessoas negras no Brasil em ajudar a gente nesse reencontro, né? Em construir esse reencontro a partir de diversas bases. Então, assim, só partilhar mesmo a felicidade que te ouvir, tia, falando sobre isso, de uma maneira que é nossa, porque é dessa trajetória que a gente vai construindo junto, cada um à sua maneira, né? Como a senhora bem disse, não é porque temos questões parecidas que somos iguais, né? Mas a gente vai compartilhando coisas nas diferenças. E de uma maneira que é nossa também, porque é da nossa família, é da memória da minha avó, do meu avô, né? É do que a gente partilha nessa história bonita de família, né? E eu fiquei feliz da gente poder assumir e falar disso aqui abertamente, porque eu acho que faz parte do esforço da gente não separar, né? Não é sobre isso, né? Como se a gente estivesse num espaço formal e não pode dizer, né, que existe laço sanguíneo, que existe vivência. Na verdade, acho que a conversa é justamente sobre como a nossa vivência é extremamente importante. Não sei se a senhora quer reagir a alguma coisa, acho que a senhora falou muito bem, porque não teve nenhuma pergunta, foi tudo muito escurecido, foi tudo muito esclarecido aqui, elucidado para o pessoal, não teve nenhuma pergunta. Acho que eu não consegui te ouvir, tia. Como dizia meu professor, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Uma das duas. Mas tenho certeza que todo mundo que pôde estar aqui, né, conseguiu absorver muita coisa para a vida. Eu não estou conseguindo ver as reações, porque a gente falou sobre bastante coisa. Facebook para não dar retorno do som, né? Então eu não estou conseguindo ver as reações. Eu deixo só para sequestrar aqui o celular do marido. Uhum. Obrigada, a gente teve o pessoal, né, mostrando a emoção que foi vários coraçõezinhos, vários likes. Bem, eu me coloco à disposição novamente. Eu já tinha comentado da possibilidade de um trabalho com os alunos do pré com o George. Um trabalho mais próximo, um trabalho de bate-papo mesmo. Talvez não tão aberto, né, mas para que a gente pudesse conversar e amplificar essa fala do cuidado, do autocuidado, né? E eu me coloco à disposição novamente para isso, caso o Jorge esteja interessado. Ele falou que estava, mas eu sei que ele está na correria louca dele. Me coloco à disposição para você também. Agradeço a presença de todos, a oportunidade. Desculpa qualquer coisa, porque eu já estava muito nervosa. E aí, depois do texto do Nick, eu não sei nem como eu estou tremendo, gente. Eu não estava tremendo antes, mas eu fiquei tão emocionada com o texto do Nick que pensar em algumas pessoas é difícil, assim, eu faço um esforço para, não é que não pensar, porque eu falei dela aqui, mas é um esforço para tentar manter um equilíbrio para se apresentar, e aí isso meio que desmoronou depois do texto do Nick. Eu quero o texto falando nisso. Desculpa. Nada, que isso. Foi um bom desafio, foi um duplo desafio, melhor dizendo. Então, eu te agradecer, assim, de todo o coração também. Eu adorei e te agradecer por ter aceito o convite, pelo esforço de vir aqui, de preparar toda essa fala maravilhosa, né? Que, assim, imagina a dificuldade de falar sobre isso tudo em mais ou menos uma hora. Muito, 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 muito obrigado. Agradecer também a todo mundo que pôde participar, todas e todos que puderam estar aqui, fizeram comentários, que puderam assistir. Sei que tem gente que já não pode estar mais, que passou aqui, mas já foi. Agradecer a esses e a essas também. Dizer para vocês que essa conversa vai estar disponível no YouTube do Pré, tá? Só procurar lá Preparatório, Paulo Freire, achar a gente. Vai estar a conversa lá, ou Vozes Pretas,
Procura lá que vocês conseguem achar a gente. Não imediatamente, logo tá lá no YouTube. E avisar vocês que sexta-feira que vem a gente está de volta com Vozes Pretas. A gente teve uma mudança nos planos. Talvez alguém já tenha visto aí. Seria o digitá-lo e participar e trocar com ele, mas vai ficar para outra semana, no dia 31. Na próxima sexta, a gente vai ter a participação do Valmir, que é advogado, trabalha com direito há anos, vai poder discutir com a gente questões relacionadas a direito, raça, racismo, que é um baita de um assunto, então assim, não tem como perder mesmo. E deixando claro que essa live com o Valmir vai acontecer apesar do pré, apesar de que, mesmo com o pré começando, se eu não me engano, a partir dessa semana, se eu estiver errado, me corrige, dessa semana que vem, né? O pré vai começar aí um recesso de 2 semanas. A gente está se organizando um pouco em relação a esse espaço aqui do Facebook e vai ter esse recesso, tá? Mas o Vozes Pretas vai acontecer ainda assim, tá bom? A gente fechou a programação para julho, e aí a gente vai ficar aqui na plataforma com o Vozes na semana que vem e na outra, nas 2 sextas-feiras últimas de julho, e talvez a gente volte outras vezes aí com o projeto, talvez até mesmo ainda esse ano, tá bom? Gente, muito, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, tia, de coração. Se alguém quiser aí, procura a Luciana lá nas redes, não sei se você está em algumas redes ainda, mas se quiser o contato, só fala comigo. Mas se quiser o contato, se você quer dar um último tchau para a galera. Tchau a todos, muito obrigada. Se quiser falar, o Nicolas tem meu contato. Eu não sou muito das redes, mas eu até acionei novamente o Facebook, eu não sabia se era preciso para esse momento. Pode mandar mensagem por lá também, eu respondo. Não sou muito de aparecer publicando, mas eu respondo as mensagens. É isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até sexta que vem.